Olá, bom dia, irmãos em Cristo. Eu entro em vossos ouvidos, em vossas casas. Eu entro diante do nosso Pai Eterno neste momento. Vim em um lugar diferente, na parte da manhã. Nesta pandemia, não há muitas pessoas que vêm aqui, mas aqui é um lugar público. Mas é um lugar de paz, tranquilidade, um lugar para se retirar, para se refletir, e principalmente a palavra nos fala que Jesus, né, ele ia muito a lugares desertos para buscar, para fazer oração. Ele diz que não poderíamos também fazer igual aos escribas e fariseus hipócritas, né? Que gostavam de sentar nos primeiros lugares das sinagogas e fazer um escândalo para fazerem a oração. Eu acho que para cultuar o Senhor nós não precisamos nos aparecer, nós não precisamos buscar aquilo, além daquilo que é necessário, que é a presença. A não ser, é claro, que se você esteja ministrando a uma palavra do Senhor, e quanto mais pessoas você alcançar, eu creio que é válido. Mas para nossa intimidade com Deus, é como ele diz, né? Se você quer intimidade, entre no seu quarto, tranque a porta e converse com o Pai. E como eu sempre digo, os bons exemplos é para serem seguidos. E ele nos ensina que nós devemos nos retirar a lugares desertos, assim, para primeiro, acho que ninguém nos atrapalhar, né, na comunhão e quando estamos em oração, mas não só para não atrapalhar, mas sim para podermos estarmos num lugar mais tranquilo, né? Assim podemos ministrar a sua palavra com mais sabedoria e retidão. Mas isto é um exemplo, né? Bom, isto é um exemplo, mas os bons exemplos, como eu disse, eu acho que são para ser seguidos. E viemos ministrar mais uma palavra do nosso Santo Mestre. E eu peço àqueles que tenham a Bíblia, por favor, abram no livro de São Lucas, capítulo 6, versículo 17. É a parábola não, é um sermão da montanha. É um sermão muito conhecido, mas eu acho que não adianta só ser conhecido e não ser praticado, tá? É uma das coisas que a sua santa palavra nos fala. Não adianta as pessoas só me louvarem e bendizerem com os lábios, mas a sua boca está longe de mim. É uma das coisas que nós vamos dizer nessa passagem. Com certeza eu engrandeço e enalteço o santo nome de Deus. Eu já fiz uma oração agora há pouco, antes de estar começando a live. E mesmo no seu lugar aí quietinho, se você fechar os seus olhos, eu gostaria que você fizesse uma oração. Hoje eu não vou fazer porque tem pessoas aqui perto. Eu achei que não ia ter ninguém, mas tem. Mas se você estiver aí no seu lugar, você feche seus olhos e eleve a sua presença no Senhor. Para que assim
ele te escute, para que assim ele possa se fazer presente nesta palavra. Mas vamos lá então. O Sermão da Montanha, Lucas, capítulo 6, versículo 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, se fazia presente ali com ele, tá? Para quem não conhece, para quem conhece também, Jesus vinha fazendo seus milagres e prodígios, vinha curando principalmente aos sábados, vinha ensinando acerca do jejum. Um pouco antes, ele curou o paralítico, a cura da sogra de Pedro, e aí nós nos deparamos neste Sermão da Montanha, tá? Então, com certeza as pessoas já vinham com ele, as pessoas, né, já o conheciam ali, porque a sua fama já corria ao derredor daquelas cidades. E a sua grande integridade, né, a sua grande... eu achei que não teria, eu já vi várias vezes aqui, mas eu me escondo um pouco mais para cima. Mas eu achei que aqui seria melhor por causa do banco, mas tem bastante gente passando, mas não tem problema, vamos continuar. E como eu estava dizendo, ele já era bem conhecido por seus sinais e prodígios, e naquele momento ele se fazia presente ali, e as pessoas o seguiam, né, principalmente seus discípulos. 18. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados, tá? Então, o que essa passagem nos diz? Que realmente as pessoas já estavam ali por um certo interesse de Cristo, porque assim ele já, como eu disse, ele já vinha curando, mas naquele momento as pessoas estavam próximas a ele porque sabia do poder que ele exalava, né? Já sabia da sua plenitude, já sabia que só de estar perto do Senhor ele soltava sua virtude, que é o que nós vamos ler agora também. E não só pela cura dos enfermos e dos endemoniados, mas sim também pela tua sábia palavra, tá? Vamos continuar então, 19. E eles esperavam com certeza serem curados, né? Que é o que a gente estava falando. As pessoas, por saber da fama de Jesus ao derredor daquela área, daquelas cidades, vinham à busca de Cristo para que ele pudesse curá-los. 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então, é como eu disse, né? Como a mulher do fluxo de sangue, né? Nós sabemos dessa passagem. Só de tocar na orla do seu manto ela foi curada, mas para isso ela precisaria da fé. Para isso ela precisaria da fé. Sem a fé ela não conseguiria ser curada. Mas ali eles já estavam sendo curados, né? Creio eu, né? A palavra aqui não relata, mas com certeza. Quando a gente vê, né? Quando existe um profeta que a sua palavra se concretiza, há muitas pessoas que vão buscá-lo para que ele possa lhe dizer alguma palavra, alguma profecia, né? Então, as pessoas o buscam mais, né? Por saberem que ele é
um profeta que a sua palavra se cumpre. E assim não seria diferente com Cristo, tá? E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Por que Jesus fala bem-aventurados pobres e olha para os seus discípulos? Quem sabe a história de como Jesus chamou seus discípulos, né? E para quem sabe a história também do jovem rico e o jovem pobre. Do jovem rico que chegou a Jesus e perguntou o que ele precisava para que o seguisse, né? Para quem não conhece, eu vou fazer um resumo. Jesus pediu para que ele o seguisse, assim, acredito, para que ele se tornasse um dos discípulos, né? Mas aquele jovem rico disse que já seguia os mandamentos de Moisés e que o era ensinado desde pequeno e que assim ele já o praticava. Mas aí Jesus o falando: o que queres mais? Mas Jesus conhecia o interior do homem, né? No entanto que Deus, quando ele nos julga, ele não nos julga pelos atos, tá? Não é disso que eu quero falar hoje, mas é um assunto mais complexo, mas ele não vai nos julgar pelos atos, e sim pela intenção desses atos. Eu já falei disso em outras lives, mas como eu já disse, é um assunto meio que complexo. Se alguém quiser deixar algum comentário perguntando algo, eu posso estar esclarecendo. Ou assim que possível a gente faz uma live só sobre este tipo de assunto. Mas aí Jesus, conhecendo a intenção do coração do jovem rico e sabendo que ele amava as suas posses, né? E Jesus perguntou: agora, se queres alguma coisa mais, se quer alguma coisa a mais, dê tudo aos pobres, dê tudo que tens aos pobres e me segue. Essa foi a palavra de Jesus. Então, por quê? Não só por dar aos pobres, mas sim aqueles discípulos que Jesus assim dizia: bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Eles abandonaram tudo para seguir a Cristo. Abandonaram tudo. Aquele que eram pescadores, tinha seus barcos, abandonaram para ser pescadores de homens, assim como Jesus diz assim, em sua santa palavra. E o verdadeiro profeta é aquele que realmente vive o que prega. Não é só falar da boca para fora, não é só dizer que ama o mestre, mas faz igual o jovem rico, né? Guarda suas posses, para que assim, se ele não conseguir seguir a Cristo verdadeiramente, ele volte para suas posses, né? E aquele jovem rico se retirou da frente de Jesus, porque, como diz a palavra, ele tinha muitas posses e ele não queria abandoná-las. E o que nós estamos oferecendo para Cristo? Tudo de nossas vidas. Como eu já disse em outras palavras, em outras lives, a palavra nos diz que Deus vai dar tudo pra gente quando a gente der tudo de nós para Deus. E eu sempre pergunto, e vou continuar perguntando: o que você está dando para Deus? Você está obedecendo a palavra do Santo Mestre? Ou você simplesmente o louva e o bendiz da boca para fora? Cuidado, tá? Eu vou mostrar o seu galardão aqui. Você que bendiz e não obedece a sua palavra, tá? Vamos continuar então. 21. Bem-aventurado vós que agora tedes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir.
22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem, quando vos separam e vos injuriam e rejeitam o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Vinte e três. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Então Jesus vem se referir aqui, faziam aos seus pais, aos seus profetas no Antigo Testamento. Jesus ele não prega um evangelho miserável, pelo contrário. Ele prega a eternidade e o seu galardão. Mas nós achamos que o nosso galardão é na terra, querendo maldizer o nosso próximo, perseguir aquele que prega a verdadeira palavra, perseguir aquele que bendiz ao santo nome de Deus da maneira correta, e preferimos acreditar nas posses do jovem rico, né? Acreditar que o ouro santifica o templo, né? Como diz a palavra, Jesus fala que não é o ouro que santifica o templo, mas sim o templo tem que santificar o ouro. Com os dízimos e as ofertas seriam corretos se fazer a obra social, enviar aqueles que são os verdadeiros doutores da lei, a obra missionária, para que todos conheçam a palavra do nosso mestre. Mas infelizmente não é isso que vemos. Nós vemos grandes templos que não servem para nada, a não ser para a edificação do homem, porque edificam o nome da doutrina e não edificam a obra do Senhor ali dentro, o prazer ao necessitado, a ajuda àquele que precisa. Não é isso que acontece. E sim, os templos são para a edificação do homem e da sua empresa, né? Porque as igrejas hoje se tornaram empresas, onde se ganham para pregar o evangelho, aonde estão totalmente fora da palavra, mas aí as pessoas acreditam que não. De pensar mais de uma maneira diferente. Deveríamos de tô vendo que tava tocando, tá? Eu vou tirar esse só um minutinho, pessoal, para que não incomode mais. Vou esperar voltar aqui. Voltou, tá? Então, hoje o evangelho pregado é um evangelho totalmente falso, de falsas doutrinas, de vãs doutrinas. Não são todos, não generalizo. Eu acredito sim que exista o verdadeiro evangelho, no entanto que eu congrego num templo, mas eu acredito naquele que é doutor da lei ali. Mas além de acreditar, eu preciso vigiar, eu preciso ter o conhecimento do verdadeiro evangelho, para que se ele desviar, sim, eu possa ajudá-lo e também ajudá-lo no conhecimento da palavra. O que Jesus quer dizer? Folgai neste dia, exultai, porque eis que é garantido o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Porque naquele tempo os pobres, os miseráveis, e foi para quem Jesus veio, né? Foi para quem Jesus veio. E os pais faziam bem, porque eles eram pobres e necessitados.
faziam aos profetas, aos verdadeiros profetas. 24. Mas ai de vós, ricos. Olha só o que a palavra vem nos falar. Acredito que não sejam todos, né? Como eu citei na live passada, existia Salomão. Mas se você ler o contexto de onde Salomão morava naquela época, Jerusalém, que era Israel, né? Todos eram prósperos. A cidade vivia numa prosperidade porque a mão de Deus era sobre eles, por causa de Davi, homem íntegro, com retidão à palavra. Então eles viviam numa realidade diferente de hoje em dia. Hoje nós vemos muitos com poucos, ou muitos sem nada, e poucos com muitos. E Jesus não vem pregar esse evangelho. Foi uma das coisas que eu disse ontem na live, mas vamos continuar. Mas ai de vós, 24, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Que é o que eu falei. Você prega prosperidade terrena, a sua consolação vai ser aqui na terra. E a eternidade pode ser a sua tristeza. É o que a palavra está dizendo, tá? 25. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ao contrário. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. 26. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Você está rindo muito enquanto seu irmão chora? Você está farto enquanto seus irmãos passam fome? Você é bendito por todos, né? Te bendizem porque você está no seu galardão, só que não faz nada para o seu próximo? Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Cuidado, tá? Cuidado com os aplausos. Cuidado onde todos te bendizem. Porque o seu galardão acabará bem próximo. É o que a palavra está dizendo, não sou eu, tá? 27. Mas ai de vós que ouves, digo, amai vossos inimigos, faze ao bem e vos aborrecem. Você tem, todos nós, né? Temos pessoas que não gostamos, ou que elas não gostam de nós. Mas em vez de você escutar o mestre que fala para você bendizer ela, orar por ela, você faz o quê? Você aborrece. Você acha que ela tem que sofrer? Ai de vós. 28, olha o que a palavra nos fala. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Isso não quer dizer que você tem que dar outra face para ele bater na sua face, não. Isso não é isso que Jesus está querendo dizer. Isso daqui é uma parábola. É uma parábola. E Jesus está querendo dizer que se por acaso ele te maldizer, não liga. Tente ensiná-lo a verdade. Porque fazeis bem a não ver a quem. Você não precisa ficar quieto diante da difamação, mas retribua com o bem. E assim você vai estar dando outra face. E não é retribuir com o bem você se humilhando. Mas se ele te persegue, ensina o caminho da palavra para ele. Fala de Deus para ele. Fala o que Deus tem a ensinar. E não faça igual a ele.
que é o que a palavra está nos dizendo. 30. E dá a qualquer que te pedir. Uma vez eu escutei, se alguém vem e te pede alguma coisa, foi porque Deus mandou ele vir até você. Ninguém, se não cai uma folha da árvore, né? A não ser pelo poder do Mestre, de Deus Todo-Poderoso, a não ser quando alguém vem e te pede, dê a ele. E se alguém te tomar a túnica, te dê sua camisa. Mas hoje nós vemos diferente. Pessoas com seus Giorgio Armani, né? Como eu já ouvi dizer, principalmente os que se dizem doutores da lei, mas dizem que não dá, que não vai dar para o seu próximo. Fora da palavra. Estão contra a verdadeira profecia do Mestre. Porque aqui ele está nos dizendo que você tem que dar. Aqui ele está nos dizendo que você tem que dar. E ao que tomar o que é teu, não pedires de volta. 31. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazeis vós também. Esse é o amar teu próximo, como a ti mesmo. Muitos falam, né? Vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas vocês estão amando? Nós estamos amando? Alguém te toma, você vai lá e pega de volta? Alguém te pede emprestado, você não dá? Porque ele não tem como te pagar? Também os pecadores amam aos que os amam. Qual que é a recompensa? Qual a recompensa? É fácil a gente amar quem nos ama e dar a quem gostamos. E aquele que Deus nos envia. Tive fomes, não me deste de comer. Estive preso e não me foste visitar. Estive sede e não me deste de beber. Qual a fé que você professa? A de Cristo? Se você não segue seus mandamentos, você não está em Cristo. É Ele mesmo quem fala aqui, aos seus discípulos e a todos que estavam esperando o milagre de Deus. Aí você não recebe o seu milagre e não sabe por quê. Porque só espera nessa terra. Acha que o diabo te dá vai te trazer recompensa, mas lá na frente você cai, como muitos caem, como muitos ficam fora da palavra. Complicado. 34. E se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Que é o que eu falei um pouquinho antes. Aí tem mais, ó. Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Esse não seria o papel do agiota? Você não é cristão. Você é agiota. O cristão assim se faz diferente. O cristão está falando que Jesus está falando que aquele que empresta, aqueles que esperais tornar a receber, não tem recompensa nenhuma. 35. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai e nada esperardes, e será grande o vosso galardão e serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até com o ingrato e maus. Esta sim é a graça. Mas até quando Deus vai ser benigno com os ingratos e maus? Se ele está nos mandando fazer. E ainda tem o galardão desses que não fazem
esses mandamentos têm o seu galardão. Nós vamos ler daqui a pouco. 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Essa questão de não julgar é bem complexa também, tá? Mas Jesus, um pouco antes, ele nos fala que nós devemos consertar o justo. Se por acaso o justo se desviar de sua palavra, você tenta repreendê-lo. Se ele se consertar, o galardão é seu, por ter voltado a tornar a justiça, mas da maneira correta. Jesus explica em sua palavra como devemos consertar o nosso irmão. E se por acaso ele não te escutar, você deve pegar um outro irmão, que são uma ou mais duas testemunhas, e ir até ele novamente e falar do seu erro dentro da palavra. Dentro da palavra, não é com o seu íntimo o que você acha doutrinas de homens, mas sim doutrina da palavra. E se por acaso assim mesmo ele não escutar, aí tem que ser falado na igreja. Porque aí ele tem que ser exortado de uma maneira que se envergonhe. Mas são 3 requisitos aí, né? O terceiro é o mais severo, podemos dizer assim. Ele vai ter 2 chances de se redimir. Na primeira, se ele não se redimir, tem que ser da segunda. Se não for da segunda, é com força, envergonhado. Mas isso dentro da palavra, tá? Não é doutrinas de fariseus e doutores da lei hipócritas. 38. Dar-se-vos-á dado boa medida recalcada, sacudida e transbordando, nos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, isso quer dizer, que é o que nós estávamos falando agora há pouco, do seu antigo... Se por acaso você acaba julgando pela sua medida, que é o que Jesus está nos falando, o seu regaço vai ser o mesmo. Seu regaço vai ser o mesmo. Então, se você medir conforme a sua medida, conforme aquilo que o seu interior oferece, o regaço será o mesmo. Então, julgue conforme a palavra, para que não tenha a volta para você da mesma medida. Se você julgar pela palavra e pela verdade, aí vai ser o correto. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não, cairão ambos na cova. Se você não tem conhecimento da palavra, como é que você pode repreender o seu irmão? Como é que o cego vai guiar o cego? Se você não sabe aquilo que você professa, se você não conhece a caminhada de Cristo, como é que você vai repreender o seu próximo? Não dá, né? Vão os dois cair na cova. Então vigiar. Não saio corrigindo da sua maneira, mas assim, conforme a palavra nos explica. 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. O discípulo não é superior, nem o mestre é superior. Mas sim, quando você busca a excelência, que é o que eu canso de falar nas lives também, que tem que ter a excelência de Cristo no seu interior. Nós não seremos perfeitos, mas nós temos que buscar a perfeição, assim como Jesus nos manda, igual o nosso Pai é perfeito.
Temos que buscar essa perfeição. E assim seremos igual ao Mestre. Como ele mesmo fala em sua santa palavra, que aqueles que o obedecem farão coisas iguais ou mais grandes ou maiores do que aquele faz. Será que Jesus mente? E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Então você olha a ferpa que está no olho do seu irmão, né? Mas não vê o rastro que você deixa para trás, o toco que está no seu, que é maior do que o dele talvez. Agora se conserte. Quer ser exemplo? Seja excelência. E assim você poderá ajudar o seu irmão. E não sendo errado, da maneira errada, querendo fazer o errado. Vigiai. Vigiai. 42. E como podes dizer tu, como podes dizer se tem uma ferpa nos seus olhos? Se tem a ferpa nos seus olhos. Tá caindo aqui, pessoal. Se tem a ferpa nos seus olhos. Só que se tem a ferpa nos olhos do seu irmão que você está enxergando e o toco no seu olho, então não tem como você corrigi-lo, tá? Então seja exemplo, que é o que Jesus está nos falando. Seja o exemplo. Busque a sua excelência. E assim você poderá ajudar ao teu irmão. 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. É o que eu falo, Jesus não fala que você não possa corrigi-lo. Mas você tem que ser o exemplo e a excelência. Porque se você tiver firmado como uma boa árvore, o seu fruto não vai ser mau e você pode conversá-lo. Você pode tentar convencê-lo do que ele está falando é errado, daquilo que ele está dizendo e o que ele está professando é errado. E o modo que ele está vivendo. Mas se você for uma árvore má, você não tem como dar bons frutos. Então você vai estar dando maus frutos, mau exemplo. Com um toco nos seus olhos, como é que você vai tirar a ferpa dos olhos do seu irmão? Não dá. Não dá. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem vindimam uvas dos abrolhos. Não tem como você plantar uma árvore frutífera e colher legumes, que é o que a palavra está nos dizendo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque de abundância o seu coração fala a boca. Que é o que a gente cansa de saber, que Jesus cansa de falar. Quando o seu coração está cheio de coisas ruins, a sua boca vai professar as coisas ruins. Mas às vezes isso nós não percebemos. E uma coisa puxa a outra. Se você está cheio de rancor, como é que você pode dar bom exemplo? Se você tiver a raiz dos rancor no seu coração. Não tem como você dar bom exemplo e não tem como você tirar o cisco do olho do seu irmão. Né? Porque a abundância do seu coração fala a sua boca. Então enche o seu coração de coisas boas. Tem de bom ânimo. Siga a palavra de Deus, para que assim ele possa habitar no seu coração e você continuar professando coisas boas. 46. E por que chamais Senhor de Senhor e não fazeis o que eu digo? É o que eu falei lá no começo da live. Não tem como você professar uma fé, sendo que você
não segue seus mandamentos. Como você vai chamar Jesus de Senhor, sendo que você só professa da boca para fora e não segue os seus mandamentos? É o que Jesus está falando, não sou eu. E ele pega mais pesado. 47. Qualquer que venha a mim, ou ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Se você professa as coisas boas, as coisas de Deus, e faz, não só professa, mas faz, porque a obra sem fé ela é morta, mas a fé sem obra também ela é morta. Então um depende do outro, os dois têm que andar junto. Aí Jesus vai mostrar se você faz boas obras com fé. Jesus vai mostrar quem você é semelhante. Aí você vai ser semelhante ao Senhor. Agora, se você faz má obras sem fé, ou se faz obras sem fé, a obra sem fé ela é morta. E a fé sem obras também é morta. É o que Paulo vai falar lá na frente. Aí você vai estar sendo igual a quem? Igual ao inimigo. Porque você não tem fé, igual Satanás não teve fé de Deus. Achou que ia tomar o trono de Deus. Achou que era maior que Deus. O que aconteceu com ele nós sabemos, né? Caiu. Você vai ser semelhante a quem? 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente bateu um ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, se você professa a sua fé, e não só professar, você faz as suas obras pela fé, e você faz boas obras, que é o que Jesus está nos... Jesus, em 48 versículos do capítulo, ele está nos ensinando o que devemos de fazer. E aí, você está firmando a sua casa na rocha, e não é só na rocha de uma fé que você professa só pela boca. É o que eu estou tentando dizer a vocês. Que a fé sem obras ela é morta. Então você tem que fazer as obras que Jesus está te mandando fazer, e com fé, com um coração bom. E aí sim você vai estar sendo firmado na rocha, que é Cristo. E não só professar pela boca, falar que tem fé e falar que a sua fé está firmada. Onde que está firmada? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Que é o que acontece, que é o que eu falo também. Muitos professam uma fé que não existe, só da boca para fora, sem obras, sem o coração voltado a Cristo. Sabe o que acontece? A sua família fica rebelde. Sabe o que acontece? A ira do Senhor vem contra você e os da sua casa e os da sua descendência. Porque Jesus fala: eu vos trago a espada e não a paz, a família rebelde. E quem você anda escutando? A Jesus? Ao Verbo? A videira, a verdade e a vida dando os bons frutos? Ou você está escutando Satanás? Guardando suas riquezas, não distribuindo ao seu próximo, não dando de beber e de comer a quem precisa, não indo visitar aquele que necessita. O que está fazendo?